Graça e paz, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. É tempo de nos reunirmos como povo do Senhor, aqui na casa do Senhor, mas também nos reunirmos em adoração aonde estivermos, nos nossos lares, para adorarmos ao Senhor. Digo sempre que você que nos acompanha através da internet, esse momento não é um momento de assistir, é um momento de participar. A adoração a Deus, ela só existe com a participação dos filhos e filhas do Senhor. Portanto, que todos nós possamos nos reunir em adoração e louvor a Deus nesse momento, para podermos juntos aprendermos da palavra do Senhor. Vamos ouvir o prelúdio, vamos orar a Deus, vamos pedir a sua bênção para com este culto, para as nossas vidas. Esse belo hino diz que pelo vale escuro seguirei Jesus. Nos momentos difíceis da vida, nos vales escuros da vida, lá está Deus a segurar a nossa mão. Portanto, vamos ler a palavra de Deus com alegria. No Salmo 135, apenas os 3 primeiros versículos nesta hora. Vamos fazer isso em adoração a Deus, vamos louvar ao Senhor nesse instante. Se você puder, coloque-se em pé e vamos ler a palavra de Deus no Salmo 135. Nós vamos fazer a leitura apenas dos 3 primeiros versículos, de 1 a 3, e vamos fazer a uma só voz, independentemente da sua tradução da Bíblia, todos, de 1 a 3, Salmo 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém. Vamos louvar a Deus? Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com o coração agradecido ao Senhor nesse instante. E logo após esse cântico, a presbítera Creusdete estará orando por todos nós em adoração.
bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Obrigada, meu Deus, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, onde viemos prestar culto a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tu és santo, Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, porque nós queremos adorar o Senhor, queremos tocar o Teu coração com o nosso louvor, Senhor, com a nossa adoração. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, da maneira como o Senhor deseja falar, Senhor. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja aqui presente, a Tua igreja que está nos lares, ó Deus. Traz o Teu refrigério sobre nós nesta noite, Pai. Muito obrigada por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se nesse instante. É bom estarmos aqui louvando a Deus, mas também é bom que o povo de Deus tenha sempre a consciência da necessidade do perdão do pecado. De um Deus que nos perdoa, que nos resgata, um Deus que vem ao nosso encontro, mesmo sabendo que somos pecadores. Ele tem amor, Ele tem zelo, Ele tem cuidado de nós. Esse é o nosso Deus, que se manifestou na cruz através de Cristo. Salmo 102, quero ler alguns versículos para a confissão de pecados nesse instante. Vamos ler apenas os 5 primeiros versículos. Esse salmo é um salmo de profundo arrependimento por parte do salmista, mas é também um salmo em que ele deposita a sua esperança em Deus. Salmo 102 diz assim, os 5 primeiros versículos: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão,
Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. É possível por aí ter uma ideia do que o salmista expressa através desta oração. Mas ele inicia sua oração dizendo: ouve, Senhor, a minha súplica. Cheguem a ti os meus clamores. Ele pede que Deus não deixe de ouvir a necessidade que ele expressa do seu coração, a sinceridade do seu coração. Há um hino antigo que nós vamos cantar agora, que tem uma letra extremamente forte, que é o hino 45 do nosso hinário Cantai Todos os Povos. E o autor, no momento de confissão, momento em que ele expressa a sua necessidade de perdão a Deus, ele começa dizendo: meu pecado resgatado foi na cruz por ti, Jesus, e da morte, triste sorte, me livraste porque vem inflama, viva a chama. Ele abre o coração a Deus, dizendo: perdoa-me, Senhor. Vamos cantar em espírito de confissão. Vamos cantar ao Senhor. Assentados, nós vamos orar silenciosamente. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos orar suplicando a misericórdia
do Senhor. Assim como acabamos de cantar, vamos ter um tempo de oração silenciosa e depois o presbítero Silvano estará orando por todos nós. Oremos silenciosamente e depois com o nosso irmão. Senhor, por mais uma vez estar na tua presença. Obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade, Pai querido, de vir até a tua casa para te prestar-te culto, para te louvar, Senhor. Cada irmão que também presente, Senhor, que teve a oportunidade de vir, Senhor, esteja com essas vidas abençoando. Pai querido, quero lhe pedir, principalmente aquelas pessoas da tua igreja que estão enfermas, Pai querido, esteja, Pai, coloca a tua mão ali para que essas pessoas possam ser curadas, Pai. Esteja conosco nesse culto, nos abençoando, Pai querido. E a mensagem, Pai querido, que vem do nosso pastor, venha de encontro às necessidades de cada um, Pai querido. Eu te peço, Senhor, te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessamos, somos perdoados. E um povo que recebe o perdão de Deus deve expressar alegria e deve cantar ao Senhor. Cantar com gratidão, cantar com reconhecimento das bênçãos de Deus, cantar com espírito voluntário, sabendo que Deus é o Deus da vida, é o Deus da paz, é o Deus de cada membro da nossa família também. Vamos fazer isso com alegria nesta hora? Vamos cantar ao Senhor. Vamos também, como forma de louvor a Deus, trazer dízimos e ofertas. Estamos contribuindo para que o Evangelho do Senhor Jesus seja também proclamado neste bairro, nessa cidade. Vamos louvar a Deus nesse instante, colocando-nos em pé. Nosso Deus é soberano.
sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, foi suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, foi suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao ser de ti. Teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao ser de ti. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és
nós te louvamos, Senhor, por este tempo de louvor, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, pela tua presença aqui conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, pela tua cura, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos sentir, Senhor, o teu amor, Senhor, dia após dia, Senhor. A tua mão santa, Senhor, segurando a nossa, Senhor, quando precisamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está assistindo a esse culto, Senhor, em seu lar, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor transborde amor, Senhor, em cada coração, Senhor. Que o Senhor invada cada lar, Senhor. Que o Senhor leve a provisão necessária, Pai. Senhor, que o Senhor não deixe faltar nada, Senhor, em nenhum lar, Senhor, da tua igreja, Senhor, e de ninguém, Senhor, que está assistindo a este culto, Pai Santo, que o Senhor possa, Senhor, estar invadindo os corações, Senhor, abençoando grandemente cada um, Senhor, e trazendo, Senhor, o teu amor, Senhor, o teu perdão, a tua paz. Continue conosco, Senhor, no decorrer deste culto. Em nome de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Nós temos uma representante das crianças aqui, queremos orar com ela. Vem cá. Opa, tem mais gente chegando aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças, nossos adolescentes. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos filhos. Pais, há irmãos que têm um projeto bonito em algumas igrejas, que o nome diz mais ou menos assim, né? Pais de joelhos, filhos em pé. Então vamos orar pelos nossos filhos e, se necessário, de joelhos, para podermos vê-los em pé, louvando a Deus também. Alguém quer orar? Opa! Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família, pelo nosso alimento. Abençoa as pessoas que estão no hospital. Em nome de Jesus, amém. Mais alguém? Então o pastor vai orar por vocês agora, depois vocês podem se assentar. Vamos orar com as nossas crianças. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Te agradecemos, ó Deus, pelas crianças, adolescentes da nossa igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu para deles cuidarmos e ensinarmos nos teus caminhos. Dá-nos força, Senhor, abençoando a cada pai, a cada mãe, para que ensine através da palavra, do testemunho, da vida, que a casa do Senhor é o melhor lugar para estarmos. Abençoe, ó Deus, a vida dos nossos filhos, abençoe, ó Deus, as famílias da nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem assentar-se. A leitura que vamos fazer da palavra de Deus será no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. Eclesiastes, capítulo de número 4. É uma leitura um pouco longa, nós vamos ler todo o capítulo. Fiquem assentados e acompanhem em reverência a leitura da palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 4. Ouçam a leitura. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência da mão dos opressores,
sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que o que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que Deus nos ilumine nesse tempo de estudo da sua palavra. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Nós temos comentado com os irmãos, falamos um pouco no domingo passado. Nós estamos apenas começando o ano. E o tempo passa numa velocidade que nós nem imaginamos. Já estamos chegando quase ao final do primeiro mês do ano. E com certeza no final do ano passado, muitas coisas vieram à nossa cabeça sobre o ano que estava findando, sobre as lutas, os problemas, as dificuldades. Mas também, com certeza, sonhos, desejos, expectativas estavam diante de nós, ou talvez estejam diante de nós, nesse ano que está se iniciando. E nós estamos iniciando um ano onde todos estavam pedindo a Deus que fosse um ano melhor do que o ano anterior, ou o ano retrasado, quando tudo começou nessa pandemia. E nós estamos percebendo que as coisas não caminham na expectativa e nem se organizam na velocidade que nós gostaríamos que elas se organizassem. Estamos, por exemplo, sentindo a falta de muitos irmãos hoje aqui. Pessoas que normalmente frequentam a nossa igreja e que não estão aqui por causa de enfermidades. Outros, graças a Deus, recuperados aqui estão conosco, e nós louvamos a Deus por isso. Mas estamos vivendo esse tempo tão difícil que nós sempre vivemos na expectativa de como será o dia seguinte. Esse texto que nós lemos
ele precisa ser lido a partir de um olhar para todo o livro de Eclesiastes. Na verdade, o livro de Eclesiastes é um livro onde o seu autor demonstra, durante grande parte da sua fala, do seu escrito, uma desilusão diante da realidade da vida. O texto que nós lemos mostra isso. Eu até te desafio a ler novamente o texto em casa e, por que não dizer, os 12 capítulos, para entender melhor o porquê ele fala certas coisas. É uma desilusão. Alguém que abre o coração diante da realidade que ele olhava a vida. Para ele tudo era decepcionante. A ciência, a riqueza, e nós vamos ver o quanto esse homem era rico, o amor por ele mesmo, pela própria vida, parece que nada tinha sentido, nada tinha mais aquele brilho nos olhos diante das coisas que ele estava vendo. E o único tema, vamos dizer assim, que nós podemos resumir todo esse livro de Eclesiastes, algumas dessas expressões demonstram e revelam esse tema. Por exemplo, a vaidade das coisas humanas, o correr atrás do vento. Em alguma outra tradução da Bíblia, nós encontramos correr à procura do vento, né? E isso aparece em suas páginas como se fosse um estribilho, vamos dizer assim, né? Nós temos em vários capítulos essa expressão que nós lemos aqui, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E o grande tema, o grande lema do autor desse livro está resumido exatamente nas preocupações com as coisas da vida. Para ele, comer, beber, são necessidades básicas para a satisfação humana. O texto e alguns capítulos ele trata dessa questão. Todavia, nós encontramos uma pessoa, como eu disse, desencantada. Temos diante de nós uma pessoa desiludida, sem esperança, desmotivado, ao mesmo tempo alguém que, através do seu livro, faz um desabafo do qual nós estamos estudando e lendo nessa hora. Ele deixa bem claro que não é fácil lidar com a vida, que não é fácil viver. Mesmo diante de tudo que ele tinha, diante daquilo que ele achava que podia ter, ele começa a perceber que a vida é curta, o tempo passa rápido, e algumas coisas precisam ser consideradas com muito cuidado na vida, para que não haja decepção, para que não haja desilusão. Ele deixa bem claro isso, que o ser humano vive a correr atrás do vento, por isso ele se depara com a vaidade de todas as coisas. Agora, o que significa, na visão desse homem, do autor de Eclesiastes, essa ideia de correr atrás do vento? Por que ele usa tanto essa expressão? Eu separei 3 ideias para rapidamente nós pensarmos nela, a partir do próprio texto. Primeira questão que eu vejo de um homem que trabalha a ideia das tribulações da vida, dos problemas da vida, e que ele corre atrás do vento, é a ideia de um ser humano que vive sem projetos sólidos, sem projetos que realmente tenham firmeza, sejam sólidos. Quando nós lemos, como eu disse, todo o texto, todo o livro nos leva a pensar em alguém que não fez projeto na vida, apenas aproveitou a vida, viveu a vida intensamente sem pensar no futuro. Dá-nos a ideia de alguém que não precisava fazer grandes esforços para gozar a vida. Ele tinha tudo, ele era rei. Parece que tinha tudo com extrema facilidade. Se nós pensarmos na figura de Salomão e Davi, Davi deixa para Salomão, por exemplo, o reino organizado. A história dos reis de Israel mostra que Davi deixa
o caixa do reino, a economia do reino organizado. Não tinha problema financeiro, não tinha dificuldades com as coisas. Tudo estava muito fácil, muito à mão, tudo muito pronto, tudo muito próximo para ser aproveitado. E a ideia aqui é de um homem que vai vivendo, que recebe tudo pronto e que de repente ele percebe que por receber tudo pronto ele não fez projeto nenhum. Talvez fizesse projeto para o agora, para viver o momento, para viver intensamente aquele momento, mas não pensava de forma alguma em fazer projetos que ficassem também para os seus filhos. Se olharmos a história de Salomão, piora mais a situação, que quando ele morre, o reino se divide, porque os filhos literalmente desejam se matar um ao outro para ficar com o trono do pai. Contudo, quando nós continuamos lendo o livro, nós vamos vendo que quando ele chega na velhice, ele chega de uma forma decepcionante. Somente podia dizer que havia corrido atrás do vento. E nós sabemos que tudo na vida, para ser vivido de forma sólida, carece de um planejamento sólido também. Muitas coisas caminham mal, porque projetamos mal, porque planejamos mal. Planejamos segundo a nossa maneira de ser, segundo o nosso jeito de pensar, segundo os nossos desejos. E às vezes, pior ainda, planejamos e não colocamos Deus nos nossos planejamentos. Vivemos o presente e vivemos de uma maneira líquida. Alguém já escreveu que nós vivemos num tempo líquido, onde tudo se dissolve, onde não há solidez naquilo que se pensa. E aí nós ficamos pensando, qual é a nossa idade? Cada um de nós aqui, pense um pouquinho na sua idade. Quais são os projetos que você tem para a sua idade durante esse ano? Quais são os nossos projetos? Nós precisamos perguntar se muitas vezes também não estamos correndo atrás do vento. Deus nos convoca como ser humano, como cidadão, como pai, como mãe. Deus nos convida a fazermos projetos e convidá-lo também para dar a sua opinião nos projetos de vida. Eu tenho comigo, irmãos e irmãs, que nós precisamos parar como pessoa, como família, como igreja, a achar que o outro é sempre melhor, que os projetos dos outros. Quando colocamos os nossos projetos diante de Deus, de maneira sólida, Deus nos abençoa. Por isso, para fazer projetos sólidos, o autor de Eclesiastes chega à velhice e diz, olha, eu não fiz projetos sólidos, por isso tudo é vaidade, eu estou correndo atrás do vento. A segunda questão que essa expressão correr atrás do vento nos convida a pensar é a ideia de que, além de fazer projetos que tenham fundamento, que tenham solidez, é quando nós vivemos a vida sem pensar no futuro. Uma coisa está ligada à outra. Projeto se pensa no dia seguinte, no amanhã, no futuro. O sábio do passado, ele viveu, como eu disse, intensamente o presente. Sua vida estava voltada para o aqui e agora. Ele mandava, as pessoas iam. Ele chamava, as pessoas vinham. Se fosse pensar no nosso dia a dia, tudo aquilo que ele queria estava à sua disposição. Não precisava pedir nada, cobrar nada e talvez nem trabalhar, porque tudo estava à sua disposição e havia pessoas que faziam tudo para ele. Não havia herança para deixar à sua geração, senão a herança da falta de esperança, porque ele não tinha pensado no futuro. Nós percebemos pela leitura do livro, alguém que viveu a vida de uma maneira tão intensa, e na expressão de um poeta, ele viveu a vida em brancas nuvens.
Há um poeta que numa das suas poesias escreveu o seguinte: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido palácios adormeceu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Essa era a ideia, o reflexo deste homem, deste personagem bíblico. Quando ele chega à velhice, somente poderia dizer que a vida é corrida atrás do vento. Ou seja, ele não tinha futuro, porque o futuro estava totalmente diluído, como algo que não havia sido pensado, não havia sido planejado. A ideia, irmãos e irmãs, é que quem não vive bem o presente estará na mesma situação do autor de Eclesiastes, buscando desesperadamente no vento uma explicação para o seu futuro. E aqui fica uma pergunta para todos nós nesse início de ano, né? Que herança, como pais, desejamos deixar aos nossos filhos? Talvez nós estejamos preocupados com os estudos, vida financeira, e vai por aí afora. Tudo isso é muito importante e é necessário. Mas precisamos responder, como pais, se temos apresentado Deus aos nossos filhos e os ensinado a amar a sua casa enquanto é tempo. Por isso, Deus nos convida à construção do nosso futuro. Se nós quisermos os nossos filhos, vamos dizer assim, continuando o nosso trabalho como igreja daqui a 10, 20, 50 anos, é preciso pensar no futuro agora. E a terceira coisa que o autor de Eclesiastes deixa bem claro, que significa correr atrás do vento. A ideia do projeto, a ideia do futuro. O ser humano vive correndo atrás do vento quando vive uma vida sem Deus. Quando vive uma vida sem Deus. Parece muito forte esta expressão, mas ela é verdadeira. E aqui, irmãos, nós precisamos pensar na nossa vida a partir daquilo que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, nós fazemos a profissão de fé, nós batizamos os nossos filhos, nós participamos da comunhão, ou coisas parecidas, mas para muitos, se não colocarem Deus em primeiro lugar, isso não significa que Deus está nos seus projetos. Ou seja, há muitos cristãos ateus que na hora do desespero se apegam às coisas materiais. E aqui, pergunte para nós mesmos, para cada um de nós, se Deus tirasse de nós o que temos, como reagiríamos diante da situação? Por menor que seja aquilo que temos, como reagiríamos em matéria de fé? O autor de Eclesiastes, em sua juventude, expressou sua sabedoria nos palácios. A história diz que as pessoas vinham de longe para ouvir da sabedoria de Salomão, entre os povos, entre outras nações. Mas também diz a história que depois ele se aventurou ao prazer do presente. Até pediu sabedoria a Deus quando ele começou a governar, mas se esqueceu que sabedoria nós devemos pedir todos os dias da nossa vida. Você não pede sabedoria para viver o resto da vida. Todos os dias, quando nos levantamos, temos que colocar esse pedido diante de Deus. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para as decisões, para aquilo que temos que fazer nesse novo dia. E Salomão pediu, Deus deu sabedoria, mas ele esqueceu de alimentar essa sabedoria com a companhia e orientação de Deus. Para ele, Deus era algo para mais tarde. Sua vida devocional e sua fé podiam esperar. E quando a velhice chegou, passou a ensinar que era preciso lembrar do Criador nos dias da mocidade. Impressionante isso no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Precisou chegar na velhice. E nós vivemos numa sociedade onde mais do que nunca a companhia de Deus
é indispensável, pois vida sem Deus é vida, é corrida atrás do vento. E é interessante que esse mesmo Salomão, esse mesmo autor, se nós lemos lá o capítulo 12, nós vamos perceber que ele usa mais versículos para falar da velhice do que da juventude. É só observar lá. Nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, mais do que nunca, é tempo de nós olharmos para Deus como centro das decisões da nossa vida. Eclesiastes nos desafia a viver a vida com honestidade. E como eu disse, a partir do final do livro, o autor dedica um cântico à vida. Ele invoca a natureza para falar daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava pensando a respeito de Deus. E por isso eu termino também fazendo um desafio a cada um de nós aqui, a começar em mim. Quando nós, no nosso dia a dia, estivermos lendo Eclesiastes, oremos a Deus constantemente, para que Ele nos ensine a não corrermos atrás do vento. Que nós tenhamos sempre essa consciência nas nossas orações, de que o autor de Eclesiastes nos ensina aquilo que nós não devemos viver na vida, coisas que ele enfrentou, coisas que ele fez, e que ele chega na velhice e diz: eu não deveria ter feito, por isso eu corri atrás do vento. Que não seja essa a nossa situação, quando lá na frente nos depararmos com a realidade dura da vida. Mas que possamos chegar lá dizendo: olha, eu planejei, eu pensei, eu vivi, eu andei, e a minha vida foi constantemente dirigida pela bondosa mão de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos ilumine para fazermos a sua vontade. Amém. O hino que nós vamos cantar agora é uma oração, pedindo a companhia de Deus para as nossas vidas. Quero o Salvador comigo. É o hino 203 do nosso inário. Vamos cantar fazendo desse hino a nossa oração ao Senhor nesse instante. 203, coloquemos-nos em pé. Salvador comigo,
Vamos assentar mais alguns minutinhos antes de orarmos. Nós só queremos lembrar aos irmãos e irmãs que estão conosco, aqueles que nos acompanham. No final do ano passado, numa das nossas reuniões do conselho, nós deixamos agendado como planejamento para a igreja um trabalho mensal de vigília, um momento de oração. E o conselho definiu toda a última sexta-feira do mês para ser um tempo de vigília. Nós vamos começar às 20 horas, né? E a ideia é ter algumas horas de oração. Não será um trabalho que irá a noite toda, né? Devemos ir até próximas à meia-noite, né? Essa é a nossa ideia, de termos um tempo de oração, de reflexão, de cânticos. Nós conversamos muito sobre isso. E uma das coisas que, unanimidade, nós precisamos orar. Se quisermos crescer como igreja, reagir como igreja, viver como igreja e também evangelizar como igreja. Oração é uma arma poderosa da nossa comunhão com Deus e da comunhão entre nós também. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa primeira vigília do ano. Nós tínhamos pensado em outras programações, já imaginando também o aniversário da igreja. Nós conversamos muito sobre esse momento que nós estamos vivendo de novo como sociedade, e algumas coisas resolvemos segurar, alguns trabalhos, algumas programações. Mas essa vigília, ela foi mantida. Então, você podendo, próxima sexta, a partir das 20 horas, venha orar por você, pelos seus familiares, pela sua igreja. Vamos ter um tempo de comunhão, de louvor e de adoração a Deus. E falando em oração, nós vamos orar, vamos colocar os enfermos. Temos tantos pedidos de enfermos que chegam praticamente todos os dias nos grupos da igreja. Temos irmãos, como eu disse há pouco, pessoas que não estão conosco, que foram infectadas novamente ou pegaram o vírus, né, nesses últimos dias. Famílias inteiras, né, a família da nossa irmã Ivone tem pedido as nossas orações, né, Gilberto e a família, o presbítero Sérgio, a nossa irmã Maria, que estão se recuperando, né? A Milena, o Maurício, que precisam das nossas orações. São nomes que chegam até nós, tantos outros. Damos graças a Deus pelo Helder, pela Tatiana, a família, já passaram por essa fase e agora estão conosco. Louvamos a Deus por isso. Isso é cuidado do Senhor, isso é resposta de oração também. E assim temos que continuar como igreja. Cuidado e proteção. Então vamos, nós sabemos, temos muitas vezes, muitos recursos, outros menos, mas o maior recurso que nós temos é a súplica que fazemos uns pelos outros em Cristo Jesus. Ele, como grande médico que orienta todos os médicos e remédios que temos na face da terra. Esse é o nosso Deus. Portanto, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a bênção do Senhor também. E que a nossa semana seja uma semana de paz, de graça, uma semana onde a nossa corrida é para a pessoa de Jesus Cristo e nunca atrás do vento. Vamos orar? Coloquemos-nos em pé, oremos ao Senhor. Depois
estaremos cantando o amém e ouvindo o pós-lúdio após a bênção. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças pelo teu cuidado. Nós te rendemos graças pelo teu amor. Nós te rendemos graças pela tua misericórdia. Agradecidos somos porque, se aqui estamos, isso é resultado de um Deus que nos ama. E queremos, com o coração agradecido, Senhor, render-te graças pela oportunidade de nos reunirmos na tua casa. Tantas pessoas, ó Deus, querendo estar na tua casa e não podem. Tantas pessoas que não podem e não estão. Ó Pai querido, tem misericórdia. Dá, ó Deus, da tua graça ao teu povo nesta hora. Tu, Senhor, que conheces o coração da tua igreja, sabe das necessidades de cada vida aqui presente. Das lutas, das preocupações, dos problemas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada coração. Te damos graças, ó Deus, pelos irmãos enfermos que já se recuperaram. Te agradecemos, ó Deus, por tê-los conosco. Mas também, Senhor, continuamos a suplicar por aqueles que não puderam estar e que estão se recuperando. Que os medicamentos, que os cuidados, que a proteção do Senhor estejam sobre essas vidas, ó Deus, dando paz a cada coração. Ó Pai, tu sabes da importância dos irmãos e irmãs na vida da tua igreja. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Dê, ó Deus, da tua bênção ao teu povo aonde estiver. Que a nossa semana seja uma semana onde o Senhor seja o primeiro em todas as nossas decisões. Livra-nos, ó Deus, de corrermos atrás do vento. Livra-nos, ó Deus, da vaidade da vida. E permita, ó Deus, que nós possamos ter sempre um coração grato, porque não falta na nossa casa o pão de cada dia. Ó Pai querido, nós te rendemos graças pela tua providência, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Que nós, durante todos os dias da vida, possamos olhar para o autor e consumador da fé, na convicção de que é Ele que nos orienta e nos dirige em todas as nossas decisões. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o teu perdão, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a proteção, que a iluminação do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja e sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém. E ouvir o pós-lúdio.